No mundo dos seres vivos existe a questão do conflito, né? Se você pensar que é a presa e o predador. Ah, mas tem o herbívoro, o bonzinho. Tá, mas o herbívoro também, de uma certa forma, ele é mais devastador ainda do que um predador. O predador ainda tem que correr atrás da comida. O herbívoro, ele só vai lá e come. Simplesmente come toneladas de relva, fruta, semente, folha. Então, se você é vegano, você também está contribuindo para a manutenção da sua vida pessoal, individual. Você precisa que outros seres vivos se sacrifiquem. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença nesse nosso novo vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco na nossa série sobre etologia, criptozoologia e assuntos afins. Sempre com um foco, sempre com um enfoque no nosso bem-estar psicológico, com a nossa edificação pessoal. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de lembrar que seria importante para o nosso algoritmo se você pudesse dar um dos 3 Cs ou mais de um dos 3 Cs, que é comentar, curtir e compartilhar. Lembrando que muitas vezes o comentar pode ser uma pergunta, pode ser uma sugestão, pode ser uma coisa que você queira, um assunto que você acha que vale a pena desenvolver melhor, enfim. Todas essas possibilidades fortalecem o nosso algoritmo e isso é uma coisa, é um pedido que a gente vê cada vez mais nos canais de YouTube, porque a plataforma só reconhece quando você curte, compartilha ou comenta. Uma outra coisa, se você gosta do nosso conteúdo, você pode, vai aparecer um QR Code, vai aparecer uma chave Pix, você pode colaborar financeiramente para ajudar no sustento desse nosso trabalho, tá ok? Vai aparecer no decorrer do vídeo aí, tá? Bem, isto colocado, nós podemos passar então hoje para o nosso vídeo, nosso assunto de hoje, que é o dragão de Komodo, tá? Que é esse bichão que vocês estão vendo aí. O dragão de Komodo não é um dragão, ele é na verdade, no sentido mitológico do termo, aqui cabe dizer, né? Porque a gente vê cada coisa hoje em dia. Então não é um dragão que cospe fogo, é um lagarto gigantesco, provavelmente é o maior lagarto que existe vivo hoje na Terra, né? Ele tem um porte comparável ao porte dos dinossauros, embora não seja um dinossauro, porque ele não tem o quadril específico que tem que ter para ser um dinossauro, mas ele é antigo como os dinossauros, é uma espécie muito antiga que ainda habita a Terra aqui, né? Eles chegam a pesar até 100 quilos, eles podem ter 2,5 metros, da ponta do rabo à ponta do focinho. São imensos. Quando não estão com fome, são inofensivos, mas frequentemente não estão bem, eles têm muita fome. Então, eles têm sido protegidos por lei. É uma espécie ameaçada. É uma espécie ameaçada que conta com um número estimado de 11 mil indivíduos, né? Então, das ilhas Komodo, que é um arquipélago ali no Pacífico Sul, né? E eles nadam muito bem, você vê vídeos deles nadando, eles fecham a pata, juntam a pata traseira com o rabo, eles nadam de um jeito muito parecido com o jacaré. Eles vão de ilha em ilha, eles nadam no mar, eles andam na terra, eles são extremamente rápidos e são extremamente fortes. Tem aquela língua irritante, preta, bipartida, que entra e sai assim na boca para fortalecer o sentido de olfato deles. Bom, frequentemente atacam humanos, especialmente crianças. Seres humanos pequenos são as crianças são as presas humanas prediletas deles. Eles chegam a dar entre 12 mil, aproximadamente 12 mil dólares de prejuízo por ano para os países em que eles existem. Cada dragão de Komodo consome uma média de 140 galinhas e 80 a 90 cabras por ano. Ele ataca a criação
e ataca com muita eficácia. Quem quiser ver lá o videozinho, você vai ver o videozinho dele mordendo o bicho, daí ele fica indo atrás do bicho durante 2 dias, a saliva dele é muito contaminada, produz uma infecção muito grave por bactérias anaeróbicas. Eles têm bactérias anaeróbicas na saliva, e aí o bicho acaba ficando fraco e eles vão lá e acabam abatendo. Mas quando é uma galinha, quando é um cabrito, quando é um bicho de criação, não tem essa firula não, ele vai lá, morde e engole do jeito que tá, né? Então assim, devastam galinheiro, devastam granja, atacam porco, filhote de porco selvagem, e são extremamente carnívoros. Eles atacam ninho de pássaro selvagem, ninho em granja poedeira, né? Então ele é um animal assim que traz muita dor de cabeça. A WWW, a World Wide Foundation, né, tem tido leis de proteção a ele, oferece vantagens pecuniárias, vantagens tributárias a pessoas que poupam o lagarto, mas ele precisa ser abatido. Em certas regiões ele tem que ser abatido porque eles são responsáveis pelo desaparecimento de seres humanos. A coisa é séria, o bicho é complicado. São abatimentos sistemáticos, eles são reportados ao governo e normalmente a técnica é você abater o grupo de 4 a 5 indivíduos, porque eles andam em grupo. Apesar desse prejuízo, apesar de tudo que ele faz, ele é um animal ameaçado. A minha pergunta é: nós devemos realmente apoiar a preservação dessa espécie? E em nome do quê? Porque é um animal extremamente agressivo. O mico-leão dourado, o nosso querido sagui aqui da América do Sul, ele é protegido. Mas talvez o que não se saiba tão bem é que esse mico-leão dourado e todos os saguis, por sinal, são devastadores de ninho de passarinho. Quando você tem sagui em regiões urbanas, a região que tem sagui, você não vai ter a reprodução de passarinho. Sabiá laranjeira, bem-te-vi, rolinha, você não vai ter. Porque eles atacam, eles são muito habilidosos, eles atacam todos os ninhos de pássaro. O tucano também, o nosso querido tucano, a gente adora e tudo, mas o tucano é escorraçado por outras aves, porque o tucano é carnívoro e o tucano adora comer ovo de outras espécies. Então, quando um pássaro vê um tucano, ele não dá aquelas boas-vindas que a gente dá para o tucano. Existe uma mentalidade hoje de que tudo é amoroso. Qualquer relação entre qualquer tipo de animal vai ser uma relação necessariamente amorosa. Tudo vai terminar bem. Mas nós temos que lembrar que no mundo biológico, no mundo da vida, você frequentemente vai ter uma espécie que está preocupada em viver e a outra espécie que está preocupada em devorar essa espécie. E isto não é muito conciliável. Nós não vamos poder pegar e fazer uma grande fábrica de ração no Polo Norte. E muitas vezes a gente vai ter no mundo dos seres vivos, existe a questão do conflito, né? Se você pensar aqui, você tem a presa e o predador. Ah, mas tem o herbívoro, bonzinho. Tá, mas o herbívoro também, ele é, de uma certa forma, ele é mais devastador ainda do que um predador. O predador ainda tem que correr atrás da comida. O herbívoro, ele só vai lá e come, simplesmente come toneladas de relva, fruta, semente, folha. Então, se você é vegano, você também está contribuindo para a manutenção da sua vida pessoal, individual. Você precisa que outros seres vivos se sacrifiquem. Então é muito difícil você estar fora desse ciclo. Você pode estar nesse ciclo com ética. Mas voltando aqui, nós não podemos produzir, tem uma fantástica fábrica de ração para dar comidinha para todos os bichinhos da Terra, para que então o planeta Terra seja feito só de amor. Não vai rolar. Não vai rolar. Então assim,
O que acontece? As espécies animais, quando em vez, elas vão interferir no nosso interesse. E frequentemente nós vamos interferir no interesse delas. A diferença é que existe uma disparidade de forças absurda entre o que nós queremos e o que a espécie, que nos interessa e o que interessa para a espécie. Então fica aqui a pergunta, muito bem. A nossa discussão é a solidariedade para com o dragão de Komodo. Devemos ter ou não? É um aliado ou é uma praga? Olha, ele come criança, hein? Poderia ser meu filho, poderia ser seu filho. E aí? Também devora a criação, então me dá um prejuízo lascado para você também. E aí? Então, o que acontece? É preciso ter uma posição, mas se você nota, é difícil você ter uma posição para o dragão de Komodo. Por quê? Porque o dragão de Komodo é um animal, feio. Depois dá uma olhada, ele é feio, não tem nada de bonito ali não. Não tem nenhum atrativo, não tem pena bonita, não tem uma cor bonita, não faz nenhuma coisinha fofinha. É um lagartão rebolador andando com a língua para fora. Ele é mal cheiroso. Diz que esse bicho, ele fede. Não é só quando ele abre a boca não. Diz que ele fede na pele. Diz que é muito mal cheiroso mesmo. E cheira coisa podre. Ele é nojento. A saliva dele é contaminada. Ele te morder, você trata de lavar essa mão rápido e toma antibiótico e limpa essa ferida, que é uma ferida imunda, né? Já vi relato de gente que diz isso, né? Ele é sorrateiro, ele é subreptício. Quando ele está com fome, ele chega na praia, então o pessoal na praia ali tomando sol e tal, as crianças brincando, ele está lá quieto. Ele está de olho. Ele é oportunista, sorrateiro, subreptício. Vem a traição. É exatamente o nosso pesadelo. Ele é perigosíssimo ao ser humano. E para completar, ele é gelado. De um ponto de vista emocional, ele é gelado. Você não percebe nele absolutamente nenhum sinal de afeiçoamento. Sem afeto evidenciável. Essa comunicação afetiva que nós temos com os mamíferos e nós temos com as aves, né? Você percebe, você tem o seu papagaio de estimação, você percebe que ele gosta de você. Ele vem para perto, ele arrepia a pena, o seu gato também passa o rabo na sua perna, o seu cachorro, então, chega a ser desavergonhada a coisa, né? Então, os sinais de apreço entre diferentes espécies de mamífero e de ave é muito fácil de enxergar. Mas aqui nós estamos vendo um réptil escamoso. Como ser solidário a ele? Antes de seguir, eu só apenas digo que, pessoalmente, a minha opinião é que ele tem que ser protegido, sim, a espécie tem que ser poupada. Nenhuma espécie pode desaparecer de uma maneira muito abrupta, muito embora tenha acontecido, mas a gente, na medida do possível, procura frear isso, porque tudo que é abrupto na natureza costuma ser desastroso. Tudo que é gradual permite uma adaptabilidade. Tudo que é muito abrupto é trágico, né? Então, como ser solidário? Então, isto dito, agora eu vou para o debate. Como é que você vai ser solidário a ele? Como é que você vai se afeiçoar a um bicho desse? E esse é um bicho que, vamos dizer, de um ponto de vista objetivo, você não consegue achar um benefício para ele. Mas nós vamos falar de um outro bicho, mais numeroso, mais aversivo, e que esse, com certeza, muitos de nós já tivemos contato direto com ele, não com o dragão. Chama-se barata. Barata. A gente aprende no primeiro grau que a abelha é um animal útil, porque a abelhinha produz mel, ela é sempre desenhada assim, né? Com dois baldezinhos na mão, pálpebra grande, olhinho fofinho e tal. Mal a gente lembra que esse animal, a abelha, é responsável por mortes humanas.
Se você for atacado por um enxame e não tiver tempo suficiente para chegar a um pronto atendimento, você vai morrer de anafilaxia. Quem trabalha na roça sabe disso. O maior perigo da paróquia é você ter abelha perto. Não é só criança, adulto, marmanjo morre. Sem falar numa dor infernal. Sem falar em miólise. E aí? Ela não é amiguinha? Então. Aí o escorpião também faz uma coisa assim. Mas o que acontece? O escorpião não produz mel. Então ele não é útil. E a barata? Ela é nociva? Ela não é útil? Pois eu tenho uma surpresa para você. A barata, ela tem aplicações agrícolas. E ela tem um papel importantíssimo no planeta Terra. Estima-se que as baratas façam a digestão mundo afora, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Eles façam a digestão de milhares de toneladas de lixo orgânico por dia. Elas são imprescindíveis. Provavelmente nós já estaríamos extintos, não fossem as baratas desde o início da civilização insistirem em vir junto com a gente e ficar comendo o resto do que a gente deixa. Veja só, elas comem celulose, elas comem papel, elas comem resto alimentar, elas digerem animais mortos, bichinho morto, elas vão lá e comem. Elas são perigosas porque elas têm uma biota, elas têm uma flora intestinal absurdamente desenvolvida e elas têm um sistema imunológico de dar inveja na gente. Então elas têm a reputação de ser perigosas porque um bicho desse, no meio da sua comida, no seu silo, é um perigo. Agora, o mundo não é só o seu silo, não é só a sua despensa. O mundo é muito mais. O mundo é inclusive o lixo que você joga. Enquanto é para comer, está na despensa. Depois que você tirou, você comeu, você joga para a natureza. Você não põe de volta na sua despensa. Pois é, quem é que vai lá? Vai lá exatamente a barata. Existem estudos aí. Na China está se usando uma técnica chamada de blate-compostagem. O que é blate-compostagem? É compostagem com barata, resíduo orgânico, porque lá na China, com 1 bilhãozinho de habitantes, se você não der destino ao que sobra no seu prato, você está lascado. E lá eles têm usinas dessa blate-compostagem, eles têm o cálculo que 1 bilhão de baratas, eles têm nessas fazendas, chega até 1 bilhão. Não é difícil, viu? Barata não é difícil ter 1 bilhão, não, viu? Elas digerem 50 toneladas de lixo por dia. Uma fazenda que tem 1 bilhão de baratas, ela digere 50 toneladas de lixo orgânico por dia. Olha o bicho que eles olham. É bocuda, come, tá? E existe estudo, inclusive, de se ter a criação de baratas, mas barata gnotobiótica, baratas que não estão contaminadas. Você tem técnicas para isso. E você tem espécies mais ou menos perigosas. Mas espécies não perigosas e gnotobióticas, sem contato com nenhum patógeno para ser humano, você pode desenvolver como fonte de proteína para suíno, para a criação de suíno. Os chineses têm eu acredito que a maior criação de suínos do mundo é na China, né? E é o país que mais consome berinjela também. E aí o que acontece? Lá a barata está salvando o dia, né? Outra coisa também, a titiquinha da barata, aquilo ali é um fertilizante de altíssima qualidade. É só você dar um tratamento para liquidar as bactérias e isso você já tem. Você compra maionese. A maionese tem o ovo da galinha, que é cru, né? E você tem ali procedimentos para liquidar a vida bacteriana ali.
É usar uma coisa parecida e você pode ter um fertilizante muito bom. Ou seja, eu estou dizendo isso tudo para você o quê? Estou querendo que você goste de barata? Não. Com toda essa utilidade, você não vai pegar a barata no colo, botar aqui no coraçãozinho para dormir com você. Você vai? Não vai. Você vai pegar a baratinha com a perninha para cima e coçar a barriguinha dela? Não, você não vai. Eu não vou. Eu não vou. Barata não é uma coisa que... não é a companhia que eu quero para uma ilha deserta. Mas isto não significa que então eu devo detestá-la. Isso não quer dizer então que eu não vou deixar de reconhecer que lá no esgoto, longe da minha casa, ela faz um belíssimo trabalho limpando o lixo dos porquinhos que usam roupa, né? E jogam o resto do alimento no ralo da pia e manda para onde? Manda lá para o esgoto. Quem é que vai lá no esgoto? A barata. Aí quando está muito numeroso ou ela por alguma razão sai, aí você vê ela no seu quintal. Aí ela aparece na sua cozinha. Apareceu lá, convém liquidar. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia não, mas apenas para lembrar que na página 1 tudo é fácil. O mico-leão dourado é bonitinho, é fofinho, é meiguinho, e a barata é feia, nojenta e faz mal para a saúde. O woke, o cara do woke, ele já sabe que a barata é uma coisa horrorosa e que o mico-leão dourado é uma coisa linda. Ele sabe, porque ele só fica na página 1. Se você for para a página 2, você vai descobrir outras coisas. Uma amiga minha que trabalha em preservação da Mata Atlântica, ela comentou o seguinte: para você sensibilizar a população sobre um bioma, você tem que ter uma espécie guarda-chuva. O que é a espécie guarda-chuva? É a espécie que representa aquele bioma a ser protegido. Por quê? A Mata Atlântica, não adianta você querer que um fungo subterrâneo seja o objetivo da preservação. Não adianta você pegar um grilo, você pegar uma barata do mato, você pegar uma aranha-armadeira e querer que a aranha-armadeira seja a protetora do bioma. Ela é tão importante quanto o mico-leão dourado, quanto a arara azul, tudo isso. Mas você seduz pela emoção. Daí o convite do Mindfulness. Não faça pela emoção. A sua solidariedade, a sua ação deve ser feita não pelo seu afeiçoamento, porque entre o mico-leão e a barata, nós todos já temos a nossa opção. Mas o importante é perceber que a barata tem a importância dela. Ela tem uma certa dignidade dela. Eu não preciso gostar dela. Mas é aí que é o pulo do gato. Eu não vou praticar mindfulness só para gostar mais ainda daquilo que eu já gosto. Eu vou praticar para ter uma visão lúcida, para ter uma visão real. O que está aí na minha vida e parece ser uma barata, uma coisa que parece que está. Eu não pedi para estar. Não me faz bem, eu não estou vendo graça nenhuma nisso. Isto também tem uma razão de ser. E esta que é a visão panorâmica, isto é que é a visão ampla. É você aceitar, é a aceitação. É você perceber que um bicho nojento, feio, sem graça, não te traz nenhum sentimento bom. Esse bicho também tem vez. Esse bicho também tem lugar. Eu me lembro muito bem de um livro infantil que eu li uma vez. O livro falava assim: seja gentil com os bichos. Assim, um bicho feio como o sapo também tem o seu papel. E na imagem assim, era um menino dando uma pedrada num sapinho, o sapinho pulando. Para mim, desde então, o sapo, a rã, a perereca, se bem que tem perereca bonita, né? Mas esses animais, eles epitomizam o feio necessário. O sapo não é. O sapo é bonito? Fala sério. Você teria um de estimação? Alguém que seja aficionado por vida selvagem talvez até tenha, mas
muitas das minhas conhecidas e das minhas amigas não teriam sapo no sofá da sala enquanto vê filme e come pipoca. Já haveria gato. Enfim, para guardar, a nossa ética não deve ser construída em cima do nosso afeiçoamento. Vamos lembrar que nós temos a empatia e também temos a ética amorosa, né? A gentileza amorosa. A empatia é a identificação com algo. Então, eu não consigo ter empatia com o dragão de Komodo. Eu não vou ter empatia com a barata. Mas eu posso ser ético em relação à barata e ético em relação ao dragão de Komodo. Dizer, olha, esse bicho atrapalha, não pode deixar perto de criança, mas por alguma razão, em algum ponto do bioma, esse cara cumpre algum papel. No nosso litoral nós tínhamos muita garopa. Pescaram e caçaram até não poder mais. Diminuiu a população de garopa das praias. O que acontece? Aumentou a concentração, a quantidade de esporos, de embriõezinhos de ouriço do mar. O ouriço do mar solta o gameta, forma aquele embriãozinho, e aquele embriãozinho vai nadando livre até se fixar na pedra. Acontece que o peixe, o filhotinho, o alevino, ele come aquilo de baciada. Só que você dizimou o peixe, aquilo prolifera. Resultado, hoje você não pisa em uma pedra. Certas praias, você não pise numa pedra, porque está infestado de ouriço do mar. Você não pode mais andar em pedra, né? Então, muitas vezes é importante que as nossas decisões, a nossa orientação, a importância que nós damos às coisas no mundo natural e na nossa vida pessoal, a importância que a gente dá advenha de uma postura ética e não de um impulso emocional. Terminando, um bicho bonitinho, fofinho, ele me desperta emocionalmente, mas o bicho que não me desperta, às vezes pode ser tão ou mais importante. E o meu mecanismo de solidariedade às diferentes espécies e de solidariedade para comigo mesmo nas minhas emoções precisa ser menos página 2 e um pouco mais fundamentado em ética, né? Então, ética é um valor imenso e é algo que convém muito a gente desenvolver na nossa prática individual. Obviamente, depende de você. A gente pode ficar aqui dando como tratar meu pai, como tratar minha mãe, como tratar meus irmãos, meus filhos, cunhado, cunhada, meu sócio, vizinho, colega de trabalho chato, como é que eu vou lidar com a corporação na qual eu faço parte, né? Com que ética eu vou me dobrar aquilo. Aquilo é um lugar que, se eu puder, eu vou levar melhor, na primeira chance que eu tiver. Aquilo é um lugar que está me dando, por pior que sejam as condições, é uma oportunidade de trabalho. Pelo que eu serei grato, pelo que eu não serei grato e assim por diante. Essa é uma ética que cada um de nós tem que ir construindo, e isto advém realmente da prática do insight, seja ela qual for, as psicoterapias, a meditação, o que quer que seja. É isso aí, muito obrigado aí pela sua companhia até esse momento aqui. Se você gostou, realmente, lembrando, né, do like, do curtir, compartilhar e de todas as outras coisas. Muito obrigado, cuide-se bem, não desista de si e até a próxima.